existe um erro que praticamente todo iniciante comete. Hoje eu vou te mostrar como ler o edital da forma correta. O edital é o documento mais importante de qualquer leilão. Nesse vídeo, você aprende como fazer uma leitura estratégica do edital, identificar riscos, compreender custos e evitar erros que comprometem uma arrematação. O objetivo não é apenas ler o documento, mas entender a operação por trás dele. Então vamos lá, aqui a gente está no Frazão. O Frazão é um leiloeiro muito conhecido, muito antigo em São Paulo. Ele está situado ali na Rua da Moca, na zona leste de São Paulo, e nós já fizemos várias arrematações lá, nós já temos um histórico de trabalho ali com eles, não só eles, mas vários outros leiloeiros, mas eles em especial aqui não foi simplesmente um edital que eu peguei, um dos recentes que estavam na nossa lista, e inclusive o leilão vai acontecer ainda daqui a um pouco mais de uma semana, e só para vocês entenderem que é um item atual, né, um edital atual, eu nunca tinha lido, é a primeira vez que eu vou ler aqui junto com vocês, então é para que a gente entenda quais são os pontos principais. Então, seguindo aqui na leitura, ou iniciando a leitura, nós vemos aqui logo no início, nona vara cível do Fórum Regional 2, Santo Amaro. Ou seja, esse leilão, ele é promovido, ele foi feito, né, através da nona vara cível do Fórum de Santo Amaro, e ele tem como objetivo, quando você bate o olho, logo nas primeiras linhas, no primeiro parágrafo do edital, normalmente, você sabe quem são os executados e quem são os credores. E você sabe também a natureza do edital. Então, logo nesse primeiro parágrafo, esse é um parágrafo fundamental para você prestar atenção. Então, logo nesse início, você tem aqui edital de primeiro e segundo leilão, ou seja, são duas praças, o praceamento feito em dois momentos. Nesse caso, os executados são, aqui eu deixei até os nomes abertos, porque esse edital é público, e ele foi publicado no intuito de realmente ser obtido êxito, né, com o leilão, com esse praceamento. Então, esses executados aqui, os nomes deles estão abertos para o público ver. Então, o senhor Silvio aqui e a senhora Maria estão sendo executados, e o credor, no caso, é a prefeitura, e também existem outros credores além deste, né? Que inclusive todos esses credores precisam ser pesquisados. Depois eu falo mais sobre isso. Mas a princípio seriam, nesse momento a gente precisa entender quem são os credores, quem são os executados, e quantos são, né? Para que a gente possa perceber o que fazer nesse caso em especial, ou para que caminho, que ações tomar, né? Então aqui a gente vê, o condomínio é quem está requerendo, né, que lhe requer, condomínio edifício Emerald Rio, está faltando um D aqui no Emerald, o número do processo, que através desse número de processo é possível pesquisar o leilão, pesquisar todas as informações a respeito de como está indo o litígio em si, né, o processo, e inclusive no processo saber, que é um ponto fundamental também, avaliar se os advogados dos executados estão brigando demais, ou se eles são mais calmos, vamos dizer assim, no sentido de não haver muitas petições, muitas reclamações ou muitas contestações no processo, porque isso também, com essa análise, o nosso jurídico pode ter uma noção de se eles vão dar muito trabalho no sentido de demorar muito o processo, né, na consecução, né, o processo para sair a carta de arrematação, o processo para chegar na emissão da posse, de desembaraçar todo o processo. Então é importante perceber quantas são as petições e que tipo de petições existem nesse processo que você está avaliando, né, nesse processo, nesse edital que você está lendo. Esse é um ponto. Nesse primeiro parágrafo, a gente consegue perceber quais são os executados, qual é o credor que está executando essa dívida e o número do processo. Normalmente, esse é uma característica praxe, assim, é uma praxe que é obrigatório que se tenha essas informações logo no início do edital. Aqui informa sobre o nome do juiz, o próximo parágrafo, Dr. Anderson, ele é juiz da nona vara, em Santo Amaro, e aí segue. Aqui vem no Faz Saber, já tem a parte toda, o parágrafo que diz respeito ao
as características do leilão, né? Que tipo de leilão é, quem é que está promovendo esse leilão, se é através de um leiloeiro, qual é o leiloeiro e tudo mais. Então aqui a gente vai ver essas informações das datas do leilão, qual é a condição que o leilão vai ser ofertado, né, em termos de preço, qual é o deságio, o valor mínimo aceito pelo juízo. Isso normalmente é de acordo com o artigo 891, tá aqui, até tem aqui embaixo, não sendo aceito o lance inferior a 50% do valor da avaliação, artigo 891 do parágrafo do novo Código de Processo Civil, e nesse caso ele está seguindo esse edital em especial, ele já está com as características do NCPC, ele é o novo Código de Processo Civil, NCPC. Então, esse é quando acontece, quando os novos editais, né, sempre vão estar, ou devem estar sempre, de acordo com as normas do novo Código de Processo Civil, respeitando os artigos 882 a 903, porque esses são os artigos que regem a conduta, né, dos editais, de acordo com o novo Código, que na verdade variou um pouco, tem mudanças em relação ao código anterior, mas a base, a estrutura é mais ou menos a mesma. Houve algumas mudanças importantes, mas nada que a gente precise se preocupar nesse momento. Então a ideia aqui é passar exatamente esse ponto, olha só, aqui a gente tem o nome do leiloeiro, logo na terceira linha aqui, quem vai fazer, né, no caso o Frazão Leilões, ele pode se fazer substituir por qualquer um dos profissionais, mais para frente ele deve falar sobre isso, mais para baixo no edital. O Frazão, como é uma instituição, uma empresa, ele pode nomear outros leiloeiros para fazerem o leilão em lugar do próprio Frazão. Isso mais para frente ele deve falar se é ele mesmo que vai fazer, alguém da família, ou se é um outro leiloeiro que ele indica conforme está a súmula, né, do edital, e conforme ele já combinou com o juiz. Então, tanto um leiloeiro quanto o outro podem fazer o leilão, desde que esses estejam informados no edital. Então, está aqui a data do leilão, o primeiro leilão, a primeira praça, né, que pode se chamar de leilão ou de praça, ou asta, né, ou asta pública, também é um terceiro nome aí dado para o leilão de imóveis. Aqui, no caso, o início foi no mês passado, no dia 15 de dezembro do ano passado, e o término no dia 18 de dezembro. Nesse caso, não houve licitantes, não houve arrematação, porque o leilão continua de pé, continua aberto, e não houve também pagamento da dívida por parte do executado, porque caso houvesse, o leilão teria sido suspenso. Aqui a gente segue a segunda praça, então, início no dia 18 de dezembro do mês passado, e o término no dia 22 de janeiro, ou seja, hoje a gente está aqui no dia 11, exatamente 10 dias depois, daqui a 10 dias do momento que eu estou gravando esse vídeo, vai finalizar esse leilão. Então, 22 de janeiro é a data de término. Então, para nós, o que importa sempre até um ponto importante, na nossa conduta, na minha consultoria, nós buscamos investir, buscamos arrematar imóveis para investidores. Então, o que nós visamos nós objetivamos, né, o lucro com o arremate, ou seja, o lucro com o arremate e a revenda do imóvel. Então, essa relação de valor entre o valor da revenda e o valor do arremate precisa ser a melhor possível, ou seja, a maior possível, né? A gente precisa arrematar pelo mínimo do mínimo. E o mínimo do mínimo, normalmente, não é na primeira praça. Eu praticamente não arremato caso nenhum em primeira praça. Isso por uma conduta nossa, porque a gente quer comprar com um máximo de deságio. Agora, se você ou quem está me ouvindo hoje tem interesse em um determinado imóvel, mas não se importa exatamente com a revenda, mas precisa para morar ou quer comprar um imóvel para a sua necessidade, né, o seu uso, e está no prédio certo, está na localização certa e tem um preço já relativamente bom de avaliação, ou seja, que vale a pena em relação ao valor de mercado, ou seja, inferior ao valor de mercado, então você já pode se preparar para participar do leilão logo em primeira praça. Nós não fazemos isso porque, objetivando a revenda, não adianta a gente comprar com pequena diferença em relação ao preço de venda e o preço de aquisição. Então, a relação de diferença a menos, né, no caso,
em relação à aquisição do imóvel precisa ser alta, né? Precisamos adquirir imóveis com valor mais baixo, muito mais baixo do que o praticado no mercado para justificar esse custo, né, no caso, ou esse investimento por parte do nosso investidor ou do nosso próprio capital, né? Então, nós precisamos comprar um imóvel bem abaixo do valor de mercado para poder revender esse imóvel, descontar, obviamente, todas as dívidas desse imóvel, IPTU, o tempo de condomínio, né, depois da arrematação e tudo mais, e chegar num valor que seja possível revender esse imóvel a preço de mercado, por exemplo, ou até com um pequeno desconto em relação ao preço de mercado, e ainda obter lucro com essa venda. Isso já descontando todas as comissões de venda do imóvel no mercado, valor do mercado, né? Comissões em todos os sentidos, os custos todos, a comissão do leiloeiro e tudo mais, tudo já descontado, é preciso que sobre um valor interessante para que o investidor queira fazer esse desembolso, fazer esse investimento e aguardar o tempo da carta de arrematação e tudo mais. Então, a proposta de uma consultoria como a nossa, por exemplo, é fazer com que o nosso investidor ganhe dinheiro na operação. Então, para isso, eu preciso oferecer uma condição que seja interessante, atrativa para o investidor. Por isso é que nós participamos, nós só entramos nos casos, né, nos leilões, para conseguir essa relação boa e conseguir esse arremate por um valor mais baixo. O que acontece, na maioria das vezes, somente na segunda praça. Porque é quando o juiz, como diz aqui no edital, nós temos aqui término no dia 22 de janeiro de 2021, às 15 horas, caso não haja licitantes no primeiro leilão, como já não houve aqui no mês passado. Ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito o lance inferior a 50% do valor da avaliação atualizada. Ou seja, qual é o desconto que o juiz está permitindo aqui? 50% do valor da avaliação. Então, esse está sendo um deságio bem interessante em relação ao preço. Aqui a gente não está falando ainda de uma avaliação comercial, ninguém fez ainda uma avaliação desse imóvel, é o primeiro contato com o edital, nós não sabemos ainda se esse imóvel realmente vale o que está sendo informado aqui no edital, de acordo com a avaliação feita pelo perito, mas nós já sabemos que, independente do valor da avaliação feita pelo perito, o juiz admite um lance mínimo de 50%. Ele aceitaria aqui, no caso, um lance de 50%. Alguns juízes informam no próprio edital um valor diferente, um percentual, pode ser que você encontre aí, ou na sua cidade, ou em outros editais, percentuais diferentes. Isso pode variar bastante. Nós temos casos de percentuais, por exemplo, de 70%, de 60%. Aquilo que acontece na maior parte das vezes no mercado é em torno de 60%. Então, 60% é um valor mais comum, vamos dizer assim, que os juízes aceitam. Em alguns casos, onde a dívida é um pouco superior, ou no processo tem alguma variação, alguma questão que influencie nesse sentido, o juiz pode arbitrar um valor de 70%, 75% até do valor da avaliação, ou mesmo ele pode determinar que o imóvel só pode ser arrematado por 100% da avaliação. Isso é a critério realmente do juiz, e de acordo com a avaliação que o juiz faz do leilão, do edital e de uma série de fatores em relação aos credores e a dívida em si. Agora, normalmente, essa situação de 60% é bem comum. Existem casos de até 40%, e existem casos também, eu já peguei, de 30%. Onde acontecem esses casos? Normalmente, nas varas do TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT, tem muita coisa que aparece assim com 30% do valor da avaliação. E esse deságio é muito bom, é muito interessante. Então, são situações que diferem bastante, por isso a leitura do edital é simplesmente obrigatória. Não dá para se arrematar um imóvel sem ler e sem entender o edital. Então, vamos seguir. Aqui eu falei do valor da avaliação. Aqui, mais para frente, esse é o quarto parágrafo. Nesse caso, nesse escopo, né, nesse, vamos dizer assim, modelo de edital, a gente normalmente vai encontrar as características do imóvel em si a partir do quarto parágrafo. Depois do terceiro parágrafo, a gente já tem ali as características do imóvel. O edital decide muito antes do primeiro lance. Existe um erro
que praticamente todo iniciante comete. Ele analisa o imóvel, analisa as fotos, analisa o desconto, mas praticamente ignora o documento mais importante de toda a operação, o edital. E é justamente nele que estão as informações capazes de transformar um excelente negócio em um enorme prejuízo. A maioria das pessoas acredita que um edital serve só para informar as regras do leilão. Não serve. O edital é muito mais do que isso. O edital é a constituição daquela operação. É nele que estão definidos os seus direitos, as suas responsabilidades, os custos da operação, os riscos envolvidos e tudo aquilo que o anúncio normalmente não mostra. Por isso existe uma frase que nós repetimos constantemente: o anúncio vende o imóvel, o edital vende a operação. Sempre que eu começo uma análise, eu não parto do imóvel, eu parto do edital. Porque o edital define quem está vendendo, qual é a origem daquele bem, qual é o procedimento jurídico, quais são as regras do leilão e quais serão as obrigações do arrematante. Sem isso, você ainda não sabe o que está comprando. Primeiro ponto: identificação do imóvel. Comece conferindo matrícula, descrição, localização, área, confrontações e nunca analise apenas o anúncio. O imóvel juridicamente válido é aquele descrito na matrícula e reproduzido no edital. E é importante perceber o seguinte, logo depois dos 2 pontos, imóvel, 2 pontos. O que aparecer depois dos 2 pontos é uma característica determinante do que é o bem. Se o bem é um apartamento, uma casa, um imóvel comercial, um galpão, um lote, um terreno, qualquer coisa, vai aparecer aqui. Imóvel, 2 pontos, qualquer coisa. Agora, quando normalmente pode acontecer da gente encontrar uma outra descrição aqui na parte de imóvel, você pode encontrar alguma coisa do tipo direitos sobre o apartamento número 32, por exemplo. Direitos sobre o terreno, direitos sobre... Sempre que a primeira palavra for direitos, nós, na nossa consultoria, simplesmente eliminamos esse caso, eliminamos esse edital, porque para nós não nos interessa. Não é que eu estou desaconselhando você a não arrematar ou nunca participar de algum caso que sejam direitos, mas você precisa estar muito atento, porque quando você adquire um imóvel, na verdade, quando você adquire um leilão de direitos, você não adquire um imóvel, você adquire os direitos. Então, nesse caso, você tem o direito a um bem que ainda não é do executado. É um bem, por exemplo, como acontece isso, né? Eu falei que eu não ia falar tanto nos detalhes, mas é um pouco impossível a gente seguir na leitura de um edital e não detalhar um pouquinho alguma coisa. Então, tenham paciência aí, porque isso é muito importante para vocês no seu dia a dia. Direitos. Direitos é quando a gente... o executado ele está perdendo um bem que ainda não está registrado em nome dele. Por exemplo, ele tem um contrato de compra e venda que não foi registrado, um contrato de gaveta, por exemplo, ou qualquer outra natureza de contratual. Ele tem ali o contrato, mas o contrato não foi registrado, averbado na matrícula, a construção não foi averbada, a gente não tem a matrícula definitiva em nome dessas pessoas ou desse executado. Quando o juiz se depara com uma situação como essa, o que ele faz? Ele executa os direitos. Executando os direitos, o que vai a leilão não é a titularidade do imóvel, mas sim o direito de adquirir aquele imóvel, direito de transferir futuramente, possivelmente, aquele imóvel para o seu nome. O que ocorre é que o risco de se arrematar um imóvel com direitos, né, os direitos do imóvel, é que você pode não conseguir registrar esse imóvel definitivamente, ou para você ou para o seu investidor, porque você precisaria fazer uma pesquisa enorme no nome das pessoas que estão adquirindo, para verificar se elas não teriam outras dívidas, além daquelas que você já conhece ou já pesquisaria normalmente, porque existe o risco de esse imóvel não poder ser transferido, em função de uma série de dívidas que os seus advogados podem explicar para vocês um pouco melhor, né?
no caso de vocês terem necessidade de saber sobre isso. Mas eu, assim, de antemão, o que aparece para mim de direitos na frente do nome, eu simplesmente elimino a leitura, para a leitura aqui, a gente passa para o próximo caso e muito obrigado. É assim que funciona. Por isso é que eu nem começo a leitura de um edital nesse sentido. Depois eu vou fazer uma outra aula, eu explico um pouco melhor isso. Mas eu, quando bato o olho num edital, como esse, por exemplo, eu vejo aqui o logo de quem quer que seja, o leiloeiro, às vezes nem tem o logo, já começa escrito a vara ou o fórum, eu bato o olho nisso, vou lá para baixo, procuro, às vezes está na segunda, na terceira página, só a descrição, e às vezes nem aparece nesse local da descrição a palavra direitos, mas eu procuro em primeiro lugar, no edital, quando eu bato o olho, o que é leilão do quê? Aqui é que eu vou saber. Leilão de apartamento. Nesse caso é um apartamento, perfeito. Agora, em outros casos, a gente vai descobrir que eles mais ou menos maquiam a palavra. Eu não vou dizer intencionalmente, seria injusto da minha parte dizer isso, mas pela forma que eles colocam, muitos leiloeiros colocam, ou até oficiais de justiça, ou quem estiver redigindo um edital ali, da forma que eles colocam, parece que eles não tem muita intenção de revelar que o imóvel, que não é um imóvel, mas são direitos. Porque isso induz a pessoa ao erro, né? Ou camufla a informação e isso prejudica quem tem interesse em arrematar esse imóvel. Então é importante, em primeiro lugar, bater o olho no edital e saber o que está comprando. O que é que eu estou comprando? Direitos ou eu estou comprando um apartamento mesmo? Quando ele está informado aqui apartamento, então tranquilo. Apartamento número 32, localizado no terceiro andar, aí vem toda a descrição. Que também aqui nesse momento não interessa muito para nós. Eu vou seguir aqui só para a gente não ficar perdendo ou investindo muito tempo aqui nessa questão dos direitos, porque existem outras situações que eu quero falar também, tem a nua propriedade, tem fração ideal, tem muita coisa aí que pode aparecer depois desses 2 pontos aqui do imóvel, que dá muito pano para manga. Então, eu vou fazer uma aula só para isso, ou um módulo só para isso. Mas hoje, falando desse panorama, eu vou seguir aqui para a gente fechar pelo menos a leitura desse edital. Então, aqui a gente tem a descrição do imóvel, a área útil, aqui você tem todas as descrições normais, normalmente isso é uma cópia, uma reprodução da matrícula. E, inclusive, eles costumam citar o número do contribuinte aqui embaixo, alguns editais nem tem, nem informam esse número, você tem que buscar de outras maneiras, depois eu posso revelar como nós fazemos para pegar o número de um contribuinte, né, de um imóvel, não estando em nenhum lugar. A gente consegue pegar de qualquer imóvel conforme a necessidade. E depois aqui você tem o número da matrícula, que é onde você pode checar as informações desse imóvel. Eu não aconselho tirar certidões do imóvel antes do leilão, eu acho bobagem, isso é desnecessário. Em alguns casos até é interessante, se você tivesse o seu jurídico, ou se você mesmo tiver alguma dúvida e quiser checar a matrícula como está bem próxima do leilão, né? Para verificar se entrou uma nova prenotação, se tem alguma outra penhora, alguma coisa nesse sentido. Mas, via de regra, nós não precisamos muito da matrícula atualizada para a participação do leilão. Em alguns casos, a gente tira a matrícula, pega a certidão, mas na maioria não, porque o próprio processo, o fundamento do processo e o tempo também nos dão um panorama melhor. Quando a gente adquire prática, né, de arrematar, a gente percebe que a própria leitura e a condução do processo pelas partes, né, pelos advogados, já nos dá uma segurança de como está o caso, né, como é o leilão. Mas se você tiver no seu checklist a intenção de sempre buscar a matrícula atualizada do imóvel antes de participar do leilão, é uma atitude conservadora, mas uma atitude interessante também. Como participar aí, esse é um caso de leilão eletrônico. Então é importante entrar no site do leiloeiro, entender os pormenores de como funcionam os leilões, caso você não entenda, e mesmo que entenda, pedir a sua habilitação. Então é importante, essa atitude é fundamental para você participar de um leilão. Você não adianta só estar presente no dia, ou
com a conexão em dia e está tudo em ordem, mas você não pedia sua habilitação. Em todo leilão judicial ou extrajudicial feito online, é necessária essa habilitação. Então, é um pedido que é feito que normalmente eles têm aceito até com 1 hora de antecedência, mas eu te aconselho a fazer com o máximo de antecedência possível se você tem interesse em participar desse leilão em especial, para evitar problemas de conexão, falhas de informação, atrasos e todo tipo de situação que possa comprometer. Isso se chama habilitação. É um pedido que é feito com um aceite dos termos do leiloeiro e tudo mais, e algumas declarações que você precisa fazer, e é praxe também, e é importante que aconteça, porque caso não seja feita a habilitação, o participante simplesmente não consegue dar lance na hora do leilão, não consegue arrematar. Eu já vi várias vezes muitos perdendo a oportunidade de arrematar imóveis em leilão porque não fizeram habilitação. Então, esse é um dado, é um fator fundamental, saber ler o edital e, se ele for eletrônico, se habilitar para poder participar e dar lance e acessar a sala de pregão, né? A sala do pregão, a janela do pregão, cada um tem uma forma de falar, mas acessar o ambiente, né, de leilão, é um ambiente seguro e tudo mais. Então é fundamental essa observância, né? Precisa observar essa característica da habilitação. Mais para frente a gente vê o débito exequendo. O débito exequendo é exatamente qual é o valor do débito principal dessa ação. Nesse caso ele está, e também quando ele até quando foi atualizado, né? Nesse caso está atualizado até janeiro de 2020, ou seja, já está o valor integral do débito aqui, até o último dia de janeiro. Nesse caso, até por experiência própria, normalmente, casos onde o imóvel tenha um valor acima de, sei lá, 400 mil, por exemplo, e a dívida é em torno de 30 mil, né? Ou seja, 10% do valor da dívida, né, alguma coisa assim, ou às vezes, como nesse caso aqui, chega a 5%, né? Então, não chega nem a 5%, ou quase a 5%. Então, nesse caso, eu acho que é muito possível que o leilão seja suspenso, porque o que acontece? A suspensão acontece quando existe o pagamento da dívida, por exemplo. Como a dívida é muito baixa, existe a possibilidade do executado conseguir o valor necessário, juntar o valor necessário, ou buscar um financiamento, buscar um crédito em algum local. Não financiamento, porque financiamento normalmente, se a pessoa tem uma série de dívidas, os bancos normalmente não vão conceder crédito. Mas ele pode conseguir esse valor com algum familiar, com algum amigo, com alguém, e cobrir esse débito. Caso ele consiga, o leilão é suspenso. E o leilão é encerrado, no caso, né? Não vai mais acontecer. Então é preciso ficar atento a isso também. Os débitos de IPTU, que essa é uma outra dívida também necessária, uma dívida a ser saldada, né? São maiores até do que o débito exequendo. Então você vê aqui que o imóvel deve tanto 36 mil, no caso de condomínio, que é o débito principal. Aliás, essa ação é de condomínio, deixa eu ver aqui. Condomínio, isso. Essa é uma ação de condomínio. Então, o débito principal é justamente 36 mil, mais o IPTU 79 mil. Então, esses dois valores, no caso, eles são propter rem, né? Eles acompanham o imóvel. Então, independente de quem é o credor, esses valores precisam ser pagos. No caso do débito do IPTU, até eles falam, normalmente, eles citam o artigo 130, acho que tem aqui, obrigações do arrematante. Então aqui você tem lá, o arrematante tem que arcar com as despesas de transferência, ITBI, fórum, laudêmio, taxas, qualquer coisa que tenha, certidões, escrituras e tudo mais. E os débitos, todos esses débitos correm por conta do arrematante, exceto os débitos de IPTU, que eles ficam subrogados, né, pelo artigo 130, que ele fala que possuem natureza propter rem, como eu citei, os quais ficam subrogados no preço da arrematação, conforme o artigo 908, no parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Então, subrogado significa que o valor da arrematação
Por exemplo, se você arrematar por 50% do valor e for em torno de 400 mil, então desses 400 mil, o juiz vai então vai abater os 79 mil de débito de IPTU e o débito exequendo também. Então é importante perceber se o valor do débito de IPTU mais somado ao débito exequendo, se não ultrapassa o do lance mínimo, por exemplo. Então, normalmente, nós temos casos aí dos débitos serem 300 mil e o IPTU mais 200 mil, por exemplo. E o imóvel que vale os mesmos 800 e o lance mínimo é de 400. Então, você tem o próprio débito somado ao IPTU superior ao lance mínimo. Então, se você arrematar, mesmo que arremate pelo lance mínimo, ainda vai ter os 100 e poucos mil, 200 mil para pagar, além desse valor. Então, isso é muito importante entender, porque muitas pessoas pensam que quando arrematam o imóvel em leilão, todas as dívidas caem e tudo mais. E não é exatamente uma verdade. É parcialmente verdade isso. Se você faz uma boa pré-análise, você descobre quais são as dívidas que caem, quais são as dívidas que não caem, quais são as dívidas que permanecem, né? Então, hoje eu estou dando um panorama, mas tem vários detalhes aí que precisam ser vistos e entendidos. Segundo ponto, forma de pagamento. Depois você deve observar, o pagamento é à vista? Existe ou admite parcelamento? Existe financiamento? Existe uma entrada obrigatória? Em que percentual? Quais são os prazos? Essas condições todas vão alterar completamente a viabilidade da operação. Então, seguindo aqui, condições de venda, será considerado arrematante quem der o lance igual ou superior ao valor da avaliação, no caso do primeiro leilão ou segundo leilão, o arrematante efetuará o pagamento à vista, e o depósito sempre é feito em até 24 horas, normalmente é um boleto. Antigamente, com os leilões, ou até hoje, caso haja um leilão presencial, o pagamento é feito em cheque, então é bem importante ter o dinheiro disponível na conta. No caso da transferência, são 24 horas, uma guia de depósito do Banco do Brasil, é um banco que faz essas partes controla os pagamentos dos fóruns, né? Todos os fóruns têm uma agência do Banco do Brasil internamente, né? Uma agência interna, que não é para atendimento ao público externo, mas ela funciona para cuidar dos assuntos do fórum, né? Pagamento parcelado, nesse caso, de acordo com o novo Código de Processo Civil, agora ficou mais claro isso, né? Porque antigamente nós tínhamos a possibilidade, alguns aceitavam parcelamento, outros não. Então agora tem uma regrinha um pouquinho mais clara. Então eles permitem um sinal igual ou superior a 25% do valor do lance e o restante em até 30 parcelas, com a correção, de acordo com a tabela do TJ. O que acontece nesse caso é que, caso haja um lance de igual valor, e se alguém der o que der o lance parcelado, vai ser preterido, né? Se a pessoa der um lance à vista, no mesmo valor que aquele parcelado, o juízo vai entender como o valor à vista vencedor. Ele vai declarar que o vencedor é o à vista, porque é uma condição que satisfaz mais rápido a dívida e mais interessante do ponto de vista do juízo e do ponto de vista do credor, né, ou dos credores. Então, a preferência sempre é para o pagamento à vista. Caso não haja nenhum lance que seja à vista, né, ou nenhum superior ao parcelado, o juiz declara o arrematante como o vencedor. Então, é possível, sim, adquirir um imóvel por um valor de 25% a 30% do valor à vista e o restante parcelado. Então, dá para fazer dessa forma. Não é exatamente um financiamento, não entenda que isso não faz entender que isso é um financiamento, isso é simplesmente um parcelamento feito diretamente no juízo. O depósito é feito em juízo, o seu advogado vai precisar fazer todas as guias, né? Normalmente é o próprio advogado que faz as guias, né? Confeccionaria as guias de pagamento, de depósito judicial e recolhe esse valor. Terceiro ponto, a comissão do leiloeiro. Muitos investidores olham apenas o valor do lance, mas esquecem de algo muito importante, que é a comissão. Normalmente existe uma comissão que deve ser paga separadamente.
ela faz parte do custo da aquisição e ela precisa entrar na conta que você faz desde o início. Aqui nós temos a comissão do leiloeiro, que nesse caso é de 5%, isso também é praticamente praxe, 5%. Existem casos de 3%, de 2%, e existem casos também que a gente já arrematou sem comissão de leiloeiro. Mas isso, tendo ou não, tudo isso precisa estar exposto no edital. Então, por isso, a leitura do edital é fundamental. No caso aqui, a remissão da execução, ou seja, a extinção ou o pagamento, né, no caso haja um pagamento do valor, aqui eles informam, né, se a parte executada após a publicação do presente edital pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com as despesas de divulgação. Aqui o leiloeiro está se garantindo, né, está garantindo que ele não terá custos com esse trabalho de divulgação que ele tem, divulgação nos sites, confecção de material, impresso e artes e tudo mais. Tudo que ele faz é coberto, independente de ser feito um acordo ou não, né, independente do imóvel ser arrematado no leilão ou não. No caso de um pagamento de um acordo, né? Se o executado fizer o pagamento do acordo, ele tem que arcar com esses custos do leiloeiro, não a comissão de 5%, mas sim os custos de divulgação. E após a realização da alienação, o leiloeiro receberá a comissão fixada conforme o artigo tal. Caso haja esse pagamento, né, esse acordo posterior, né, depois do leilão, o leiloeiro recebe a comissão. Caso seja esse acordo anterior à data informada como a data de realização do leilão, o pagamento somente para o leiloeiro fica sendo somente das despesas de divulgação. São detalhes internos e do ponto de vista do executado, né? Quem está arrematando o imóvel no leilão não tem a ver com isso, né? Quarto ponto, débitos. Outro item essencial, quem paga IPTU, condomínio, tributos, débitos anteriores. Nem todo edital segue a mesma regra, por isso nunca faça suposições. Leia exatamente o que está escrito. Então aqui já começa a informação de como será vendido o bem, né? O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo o ônus do interessado verificar suas condições antes das datas designadas. Isso é praxe nos editais, informar que o bem é vendido sem garantia e que corre por conta dos interessados a verificação de qualquer ônus ou qualquer problema que possa haver em relação às questões documentais e tudo mais. Aqui informa, tem um parágrafo específico falando sobre os ônus, né? Consta penhora exequenda, ou seja, a própria penhora deste mesmo processo está constando do edital. A penhora é justamente o instrumento pelo qual o credor busca garantir o recebimento da sua dívida, né? Por isso ele penhora o imóvel, pede a penhora do imóvel. Ou seja, para a matrícula não ser passada, não ser transferida para nenhuma outra pessoa, sem antes saldar essa dívida. Aqui continua o valor mínimo para venda do imóvel, aqui não fala mais em percentual, mas já fala em valores, né? Então, no primeiro pregão, o valor da avaliação, 853 mil e pouco, que vai ser atualizado pela tabela prática do TJ, isso é praxe, sempre que o imóvel é avaliado, no momento do leilão ele precisa ser atualizado, o valor da avaliação é atualizado, conforme a tabela do TJ. Aqui eles até informam que será atualizada a época da alienação. A alienação, no caso, é no momento da venda, né? No momento do leilão. E no segundo pregão, o valor mínimo corresponderá a 50%, conforme a decisão que está lá no processo, nas folhas 291 e 293. Aqui fala-se a condução. O leilão será conduzido pelo Sr. Carlos Eduardo Luiz Campos Frazão, podendo-se fazer substituir, que eu falei lá no início, pelo Sr. Carlos Alberto Fernando Santos Frazão ou Ana Cláudia Carolina Campos. Todos eles são leiloeiros oficiais inscritos na JUSESP. Quinto ponto, ocupação. O imóvel está livre, está ocupado?
Tem alguma ação judicial? Tem posse direta? Existe necessidade de desocupação? Sexto ponto, penalidades. Pouca gente lê essa parte, mas ela pode evitar grandes problemas. O edital estabelece perda de caução, multas, cancelamentos, prazos, consequências do inadimplemento. Quem ignora essa parte normalmente acredita que basta vencer o leilão. Não basta. Caso não haja o pagamento, existem punições, que isso depois vocês podem ver no próprio site do leiloeiro quais são. Tem multas, tem 20%, 25% de multa, tem proibição da pessoa que atrapalhou o leilão, no caso de um arrematante, um interessado que dá o lance e não cobre, ele fica impedido de participar de novos leilões, e isso é bem complicado. Então é importante saber o que não fazer e em que não incorrer para não receber as punições legais e não se prejudicar. Então aqui o final, a terceira página, já a gente está. Nesse caso existem editais maiores, quando tem uma matrícula maior, uma descrição maior, ele acaba tomando 3, 4, 5 folhas. Mas não se assustem porque é basicamente a mesma coisa, o que acontece é que tem uma descrição um pouco diferente. Dúvidas, esclarecimentos, aqui ele dá o endereço do leiloeiro, lá, Rua da Moca, 3547. Aqui são detalhes internos e nada de mais importante para o arrematante. E a data e tudo mais, aqui tem um resumo, eles deixaram aqui um resumo do leilão, do edital, e é bem interessante. Então, essa foi a leitura do edital. Aqui tem um quadrinho fácil de perceber, né? No primeiro leilão, o valor de avaliação, 853, no segundo leilão, 426, caso não haja nenhum interessado. E aqui, então, fica o primeiro estudo do leilão extrajudicial, que no caso é esse aqui. Como a gente vê aqui no começo, a gente tem, logo no primeiro parágrafo, o tipo de leilão, né? Ação extrajudicial, ação de execução extrajudicial, e está requerendo o condomínio. Qual a diferença do extrajudicial para o judicial? Basicamente, o nome. A gente tem um caso que corre extrajudicialmente, um processo, né? E existe outro processo que corre judicialmente, já está internalizado no fórum. Nesse caso aqui, as regras são um pouquinho diferentes, mas tudo tem que estar previsto no edital. E no caso do judicial, que basicamente ocorre normalmente, que a gente tem um tempo um pouco maior, o judicial, o tempo de fórum é um pouco maior, porque os processos são mais burocráticos e tudo mais. O extrajudicial, normalmente a gente consegue uma solução do caso, uma solução do momento da arrematação até a posse do imóvel, por exemplo, normalmente um pouco mais rápida. Então fica aí essa diferença já para você perceber entre o extrajudicial e o judicial. Essas respostas podem mudar completamente o nível de risco da operação. Perceba uma coisa, o edital não existe para dificultar a sua vida. Ele existe para mostrar exatamente quais regras governam essa operação. Quem aprende a ler um edital deixa de tomar as decisões baseadas em expectativa, passa a decidir com informação. E isso muda completamente a qualidade das arrematações. Se você quer aprender a investigar operações antes de investir nelas, se inscreve aqui no canal. Aqui nós não ensinamos apenas a participar de leilões, ensinamos a construir critérios para tomar melhores decisões patrimoniais.